2 de agosto, sábado. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. No vídeo de hoje nós vamos ver, além do gráfico do índice Bovespa, esses papéis nessa sequência, tá? Vale 3, Petri 4, Auri 3. Vamos dar uma olhada no gráfico do Banco do Brasil, BBS 3, que teve uma queda muito acentuada na sexta. Pomo 4, Embraer, e vamos terminar com o gráfico de Porto, olhando o semanal. Primeiramente, eu ressalto que esse vídeo não é recomendação, tá, pessoal? Eu aqui não recomendo, eu faço apenas um estudo, isso aqui é uma opinião, e compartilho com vocês. Então, por favor, não entendam o que eu falar como recomendação, porque só quem pode fazer isso é um profissional com certificação para recomendar, tá? Façam a sua avaliação de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com a metodologia que você usa. Gráfico do índice Bovespa, esse aqui é o gráfico diário. Bom, lembrando que na semana aí que se inicia nós vamos ter divulgação de balanços de várias empresas, isso mexe com o mercado, mexe com o índice, se for uma ação de peso no índice, né? E então muito cuidado para não ficar comprado ou vendido quando um ativo vai divulgar o seu balanço trimestral, porque isso pode exacerbar a volatilidade, né? Trazer uma volatilidade adicional e prejudicar o seu trade, tá? Para quem opera aí no curto prazo, no swing trading, por exemplo, né? Aquelas operações que duram algumas semanas, uma operação, uma volatilidade intensa pode tirar você do trade, tá? Então cautela com os papéis que estão divulgando balanço, e serão muitos, né? Serão dezenas na semana que se inicia. O índice Bovespa, feito esse esclarecimento, né? Nós vamos então olhar aqui o índice Bovespa. Esse é o gráfico diário. Vejam que o índice está praticamente andando de lado, abaixo das médias, né? Quando tentou tocar na média de 21, né, na média de 9, que é essa linha azul mais fina, olha aqui, ó, toca na média, caiu. Tocou na média aqui lá no pregão do dia 27, né, do dia 24, caiu. Então nós podemos dizer que no curto prazo, no curtíssimo prazo, olhando aí os últimos pregões, a média de 9 períodos é um ponto de resistência. Toca nela e tende a cair, tá? Vejam, o índice, na minha opinião, tem então como resistência imediata, ou seja, toca ali e a força vendedora aumenta e o índice cai na faixa dos 133.454 pontos. É uma resistência imediata, tá? Média de 9. Lembrando que eu trabalho aqui com médias simples, tá? Médias aritméticas simples. A média de 21 períodos também é um ponto de resistência. 135.272 pontos é uma região onde a força vendedora tende a aumentar. Toca lá e recua, tende a recuar, tá? Aqui na faixa dos 134.373 pontos, nesse topinho, também temos uma resistência de curto prazo. Suporte, na minha opinião, suportes imediatos, né? 132.100 pontos, depois a mínima lá do pregão do dia 28, né, de julho, ali na faixa dos 131.550 pontos, também é uma região de suporte, na minha opinião. Certo, pessoal? Bom, se o índice tiver uma queda um pouco mais acentuada, a gente pode verificar aqui que a faixa dos 131.290 pontos tende a ser um suporte, 130.900 também, né? E o topo em 129.500 tende também a ser um suporte. O topo que eu falo é esse aqui, ó, tá? Bom, o índice ele está um pouco afastado das médias, tá? As médias apontam para baixo. Nós temos o domínio dos vendedores neste momento. Como é que a gente identifica que pode haver uma reversão dessa tendência no curto prazo? Se o índice deixar um candle de forte alta, um maroboso ou marobozu, como queiram, né? Que é um candle sem sombras, com volume alto. O volume tem que justificar esse candle, tá? Isso é um sinal. O outro é um conjunto de candles indo até uma região de resistência, testando fundo e armando um pivô de alta. Também é uma sinalização de que pode reverter, pode estar começando a reverter a tendência de baixa, certo? Então são dois sinais para você ficar atento
caso o índice sinalize que ele vai reverter a tendência. No semanal, o que nós temos no semanal? O índice cruzando, de fato, agora para baixo da média, tá? Média de 21, certo? Então, a média de 21 é uma resistência imediata no semanal do índice Bovespa. 134.395 pontos, tá? Se romper a média de 21 períodos, a de 9 passa a ser a próxima resistência no semanal. 136.010, ok? Nesse tempo gráfico, se o índice cair com um pouco mais de força, pode buscar ali a faixa dos 130.900, depois os 129.500 pontos por ali naquela região, tá? Uma região desse topo aqui que eu mencionei, né? Esse topo aqui, ó, é uma faixa aqui de suporte também no semanal, certo? Vamos ver agora o gráfico da Vale. Vamos pular aqui para o diário, né? Vamos ver o gráfico da Vale 3. Mineradora Vale divulgou o balanço aí durante a semana, tá? Vejam que a Vale, após uma queda muito forte, deixou um martelinho no fundo e foi lá e tentou buscar, né? Tentou tocar na média de 21 períodos, sentiu a resistência, fechou um pouquinho distante da média, ou seja, a faixa dos R$ 55,05, onde passa a média de 21, é uma resistência, toca lá e tende a cair. Esse é o ponto que a Vale tem que romper, tem que fechar acima de R$ 55,05. Só que fechando ali, logo lá em cima, né? Logo ali em cima já tem uma outra resistência da média de 9, R$ 55,34, tá? O que é importante a gente acompanhar na Vale, né? Basicamente o gráfico do minério na China, né? Dalian pode ser uma referência. Então, na minha opinião, a Vale vai ter que fazer isso aqui, um conjunto de candles para cima, testar fundo, depois armar um pivô, que aí fica um gráfico interessante. Por enquanto, não há sinal à vista disso ainda, tá? Se a Vale tiver uma queda um pouco mais forte, né, o fundo aí do pregão do dia 31 de julho, na faixa dos 52,37 é um ponto de suporte, tá? Vamos olhar o semanal. No semanal a gente viu aqui a Vale subir. Aí a Vale tentou, com aquela pressão positiva do minério, aquele impacto positivo do minério que estava subindo forte, né, na semana, ali no finzinho de julho, subiu, rompeu, né, uma região de resistência importante ali na faixa dos 55, 55,70. Só que foi um falso rompimento, acabou deixando um candle aqui que é uma Shooting Star, né, o nome desse candle aqui, ó. Deixa eu dar um zoom nessa tela aqui para ficar melhor. Olha aqui, ó, uma Shooting Star, né? E não deu outra, né? Sinalizou uma baixa e veio a baixa aí na semana, que encerrou R$ 3,72% de queda na semana. Vejam que a Vale fecha abaixo da média de 21, então a média de 21 aqui no semanal, ela é um ponto de resistência imediata agora, tá? R$ 54,05 é uma resistência no semanal. Toca ali naquela região, tende a cair. Ok? A Vale fica bonita nesse tempo gráfico. Primeira coisa, para voltar a ficar bonita, né, tem que fechar acima da média de 21 períodos. Tá? Agora, por outro lado, a Vale encontrou no semanal suporte na média de 9. Tá? Conseguiu fechar um pouquinho acima na região dela, né? R$ 53,68 é um ponto de suporte no semanal. Ok? Para mim, Vale fica bonita se fechar acima da média com um candle de forte alta, tá? Vamos ver se o minério ajuda, né, pessoal? Vamos ver se volta a subir de novo, tá? Vamos ver agora Petri 4. As ações preferenciais da petroleira estatal. Tivemos uma queda aí de 1,71% na sexta, né? Fechou. Se conseguiu se segurar em regiões de suporte, essa região de suporte aqui, um suporte relevante da média de 21 no gráfico da Petri 4, né? R$ 32,02 é um suporte, respeitou esse suporte, tá?
A Petri 4 está tentando romper essa faixa aqui, ó. Ou seja, ali na região dos 32,75, 32,82, tá? Na minha opinião, a Petri 4 fica interessante se romper, somente se romper a máxima de sexta-feira, né? Do pregão do dia 1º de agosto, que é a máxima, né? Que está em R$ 32,91. Tem que romper esse topinho aqui, ó. Ok? Rompendo ali, fica até um gráfico interessante, né? Porque estará rompendo uma resistência que o ativo está trabalhando para romper desde julho, mas não consegue. Então, o ideal seria deixar aqui na segunda-feira, ou na terça, ou na quarta, um candle de alta acima da faixa dos R$ 32,91 e com o volume aqui embaixo acompanhando, subindo, tá? Não lembro se a Petri 4 divulga balanço aí nessa semana, mas é um gráfico que, para quem gosta de tradear, é um gráfico para se colocar no radar, tá? O volume está baixo, né, gente? O volume está baixo em relação ao mês ali de junho. Vejam que o volume em junho estava bem mais alto, o volume diminuiu. O que seria interessante é o ativo fechar acima, né, de 32,91 e com esse volume aumentando, ok? Vejam que o ativo fez isso aqui, ó, uma perna de alta, agora está praticamente aqui andando de lado sobre a média, né? Seria importante que ele rompesse essa lateralização, tá? Na minha opinião é isso, certo, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal. No semanal a gente vê a Petri 4 ainda aqui com uma dificuldade para passar para cima da média, passou, né, fechou acima dos pontos de suporte, né, que no gráfico semanal estão em R$ 31,67 e também em R$ 31,77, tá, na média de 9. E na minha opinião, para ficar fácil aqui a nossa leitura desse gráfico, é o seguinte, ó, tem que romper a máxima de 32,91. Lembrando que logo ali em cima tem o upside seria pequeno, porque logo ali em cima já tem uma outra resistência dada por um topo lá de junho, em 33,34. Então, nesse tempo gráfico, o melhor mesmo seria romper 33,34. Deixar um candle de fechamento com força acima desse nível. Tá? Isso no semanal, para quem gosta de olhar um horizonte de tempo um pouquinho mais longo aí para operações de position trading. Vamos pular então agora aqui para o gráfico da Auri 3, que é um ativo que a gente vem olhando. Tem alguns de vocês aí que pedem para a gente observar esse papel, né? A Auri 3, setor de energia. Esse gráfico aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu falava alguns vídeos atrás que ele tinha feito uma perna de alta, cruzou para cima da média, isso é muito positivo. Veio uma perna aqui de baixo, um teste de fundo, tá? E agora o que o ativo está tentando fazer? Está tentando montar aqui uma perna de alta novamente, que a gente pode identificar como uma onda, pode vir a ser, né? Uma onda 3, aquela que faz isso aqui, né? É aquela que a gente gosta de surfar. No entanto, está com dificuldade, não é para menos. O papel integra a carteira teórica do índice Bovespa, o índice andando de lado, com dificuldade de encontrar força compradora. É normal que o ativo também tenha dificuldade, né? O que chama a atenção aí é essa alta aqui de 3% num pregão do dia 1º de agosto, quando muitos ativos da carteira teórica fecharam em baixa. E olhem o volume da Auri 3, um volume bem interessante para uma alta de 3%, né? Não fechou perto da máxima, né, mas fechou ali pelo meio, também não fechou muito perto da mínima. O importante é que se respeitou o suporte da média de 21. Tá? Então esse é um ativo interessante para se colocar no radar. Na minha opinião, fica um gráfico muito bom se e somente se romper R$ 9,87. Tem que romper R$ 9,87, tá? E seria interessante que tem que romper com um candle de fechamento, tá, pessoal?
É sempre importante olhar um candle de fechamento. Um candle de fechamento e com esse volume continuando alto, ok? Vamos ver se o ativo consegue fazer isso na próxima semana, mesmo com toda a situação desafiadora do índice Bovespa. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no semanal, tá? O semanal é um ativo que também não é feio, pelo contrário, pode ser um gráfico muito promissor. Olha aqui, ó, perna de alta, teste de fundo, parou caprichosamente sobre a média de 21 e já voltou a subir. Tá? Fechou a semana aí com uma leve queda de 0,41%, mas na minha opinião, no semanal, para quem gosta de olhar o longo prazo, que é um gráfico muito bonito, esse ativo tem que romper aí no semanal, tem que romper 10,40, tá? Que é uma máxima deixada ali na metade do mês de junho, tá? Então ficaria um gráfico muito bonito se deixasse um candle de fechamento com volume alto no semanal acima de 10,40, fica um gráfico promissor, né, gente? Principalmente para quem gosta de operação de longo prazo, position trading, né? Aquelas operações que duram vários meses, né? Imagine se esse ativo faz aqui para cima uma onda 3, tá? Poderia jogar os preços lá para cima de R$11. Quem sabe buscar o topo de julho do ano passado, né? O topo que estou me referindo é esse aqui, ó, tá? Então fica aí também para vocês observarem, vale a pena colocar no radar a Auren. BBAS3, Banco do Brasil, né, gente? O Banco do Brasil caiu com força na sexta-feira. Eu sei que muitos de vocês gostam do ativo para o longo prazo, para dividendos, proventos, né? É uma boa pagadora. A gente aqui está olhando o gráfico, tá? O gráfico do Banco do Brasil, ele é uma clara tendência de baixa iniciada lá em maio, desde que divulgou o balanço. Na sexta-feira aí caiu 6,9%, com volume alto, uma queda que começou por volta das 15 horas e 30 minutos. Pois bem, eu vou colocar aqui para vocês a notícia que saiu, né? Teve sites aí dizendo que o Banco Central divulgou alguns dados e o mercado interpretou esses dados com pessimismo. Os dados de vários bancos, entre eles o Banco do Brasil. Esses dados são divulgados pelo Banco Central normalmente, né? E mostram que o Banco do Brasil apurou um lucro líquido no mês, tá? Vejam que os analistas acompanham mês a mês, né? Um lucro líquido de apenas 516 milhões em maio. Isso representa uma queda de 70% em relação a maio do ano passado. Tá? Então, para atingir o consenso do mercado no trimestre, o banco teria que lucrar 13 bi em julho, certo? Muito bem. O Banco do Brasil se manifestou na noite de sexta em um comunicado dizendo que, de fato, né, o Banco Central disponibilizou esses dados e a leitura desses dados, pelo mercado, pode ter sido um fator que derrubou os papéis, tá? Então, é uma situação, do ponto de vista de fundamentos, né, um pouco aí delicada, né, ou bastante delicada, e isso se revela no gráfico. Olhando aqui na frieza do gráfico, né, o que nós podemos entender aqui? A média de 9 períodos, a linha azul mais fina, tem sido um ponto de resistência. Toca nela, tende a cair, tá? Isso já vem desde lá do começo de julho. Então, a região dos R$19,81 é resistência. Tem que romper essa resistência. A outra região de resistência, R$20,56. Ok? Se esse ativo continuar caindo, vamos dar um zoom aqui na tela, um zoom out, né? Se esse ativo continuar caindo com força, pode buscar ali a faixa dos 17,82, 17,65, que são topos lá de... Um topo é lá de 2022, de outubro, e o outro de 2023, de fevereiro, tá? Como caiu muito forte, tá? De repente pode repicar. Se repicar, tende a encontrar resistência já na média, que eu mencionei já, né? 19,81, tá?
Então, comprar agora só porque caiu, comprou, aqui nessa situação não dá, pelo motivo de que está numa clara tendência de baixa. A gente não sabe se isso aqui é o fundo, 18,42, onde parou na sexta, né? A mínima, o fechamento de sexta, tá? Tem que ter cautela, né, gente? O ideal aqui é esperar armar um pivô, ou deixar um candle aqui de forte alto, um maroboso, né? Com volume alto, tá? Então eu coloquei esse ativo no radar para fazer essa explicação e também para passar essa mensagem, né? Caiu, comprou, não dá, tá? Porque é um pouco perigoso que a gente não sabe onde está o fundo disso, né? E no gráfico semanal, se isso aqui for uma onda 1 para baixo, se isso aqui for um teste de topo, o ativo pode estar fazendo aqui, né, quer dizer, já está fazendo uma onda 3 para baixo. Agora imagine se essa onda 3 tiver o mesmo tamanho da onda 1, tá? Isso pode levar o preço do ativo lá para a faixa dos 14. Eu não estou dizendo que vai, estou dizendo que é uma possibilidade, uma probabilidade que ganha força, tá? À medida que ele for fazendo aqui, à medida que a força vendedora continua presente no papel e vai fazendo novos fundos, tá? Então, cautela com o Banco do Brasil, né, gente? Essa é a grande mensagem, certo? Bom, dito isso, vamos continuar aqui o nosso estudo. Pomo 4. Um dos papéis aí em clara tendência de alta na nossa bolsa, né, na carteira teórica do índice Bovespa, divulgou balanço trimestral, o mercado gostou e o papel fogueteou, né? Tá? Bom, se esse papel continuar subindo, na minha opinião, busca ali 9,17, 9,17, que são as máximas, né? 9,16, com 17, que são aquelas máximas ali de novembro do ano passado. Tá pertinho já desse ponto, né? Não está muito longe. Ok? Não vejo compras agora porque se afastou das médias. Teria que fazer um pullback, vir aqui até uma região de suporte, tá? Quem sabe até 8,56. O ideal mesmo seria ter comprado esse ativo quando ele tocou nas médias, né? Vejam que ele fez uma correção, veio até a média de 9 e depois, pena que foi num candle só, né? Subiu aí 7%, infelizmente fica difícil de pegar esse movimento, a não ser para quem já estivesse comprado, né? Mas vejam que o ativo ele fez uma desejável correção até a média. A média de 21 tem sido o suporte de Pomo 4. Toda vez que vem na média de 21, desde maio deste ano, né? Toca na média, volta a subir, toca na média, volta a subir. Tá? E olha um volume monstro da sexta, né? Incrível, tá? Então, para quem quer comprar, o ideal seria fazer aí o ativo fazer um pullback, esperar um retorno até perto das médias ou até ponto de suportes, tá? Um deles é o topinho aqui rompido, né, em 8,56. O ideal mesmo seria esperar as médias se aproximarem do ativo, tá? Mas é um gráfico muito bonito, né, gente? Para quem está comprado, tá de parabéns, né? Embraer conseguiu se escapar aí das tarifas nos Estados Unidos. Então o ativo que estava caindo forte por causa dessas tarifas reverte e sobe forte, tá? Muito bem. Aí vem a pergunta, agora é hora de comprar? Tá? Na minha opinião, tem que esperar Embraer corrigir. Corrigir até onde? Bom, pontos de suporte, 77 com 16, 76 com 76, ou até mesmo na média, né? Média de 21. 73 com 31 é um ponto de suporte técnico. Uma vez vindo até esses pontos de suporte, voltando a subir, se romper 82 com 85, tá? O ativo sinaliza que vai retomar, né? Retoma a sua alta, e aí, só que logo ali em cima, né, já tem um outro ponto de resistência que é o topo ali do dia 7 de julho, né? Um topo em 83,95. É o topo histórico, né? Vamos dar uma olhada no semanal? É o topo histórico do ativo, tá? Então, gente, às vezes a melhor estratégia é você observar, né?
Então é um ativo em clara, retomou a sua tendência de alta. Esse aqui é o semanal da Embraer, né? Embraer, eu confesso para vocês que o gráfico às vezes fica difícil de operar o ativo, melhor é olhar os fundamentos, venda de avião, enfim. Vejam que o papel corrigiu até abaixo das médias e numa semana saltou desses 6%. Quem apostou que o tarifaço americano do Trump não ia fazer efeito, ou o Trump tem até aquela operação, né, a taco trade, né, Trump always chickens out, né, o Trump sempre amarela. Então, de fato, né, é uma brincadeira do mercado, né, pro posicionamento do Trump, e aqui deu certo, o ativo voltou a subir. Vejam que quando tocou, cruzou para baixo da média de 21. Então, eu tenho que esperar agora o ativo andar de lado, ou enfim. As médias têm que se aproximar de novo do preço, tá? Quando se aproximar, para você que não está no papel e gosta de operar esse tipo de ativo, aí você avalia, tá? Claramente a média de 21 tem sido aqui um suporte da Embraer. Toda vez que vem até a média, volta a subir, perde um pouquinho a média, né, mas continua na região e volta a subir. Média de 21 no semanal, claramente um suporte da Petri 4. Tá? Média de 21, que no momento está em R$ 68,71. Tá? Vamos olhar agora, gente, para encerrar aqui o nosso estudo, PSSA3. Esse aqui é um ativo que a gente também estava de olho, né? PSSA3. Alguns de vocês aí pediram para a gente olhar. Bom, esse aqui é o gráfico diário da Porto, né? E vejam que a Porto, ela precisava fazer uma correção depois de uma tendência longa de alta, né, iniciada lá no mês de março deste ano. Estava longe das médias, eu dizia que não é local de comprar porque está longe das médias. Fez uma correção, veio para baixo das médias, tá? E agora o ativo está aqui num ponto em que ele subiu aí nos últimos pregões, né, na semana que passou subiu e parou numa região de resistência, tá? Bom, aqui tem uma situação. Na minha opinião, o ativo, primeira coisa, ele tem que romper 52,47, que é onde está a resistência. Tem que romper. Uma vez rompendo, ele vai ter que testar fundo, tá? Ele não precisa nem romper. Ele tem que testar o fundo. Depois dessa subidinha aqui, né? Depois dessa alta aqui, ó, ele tem que testar fundo. Como ele tocou numa região de resistência da média, aqui é um bom local para fazer uma correção de curto prazo. Se após a correção voltar a subir e fechar acima da média, pode ficar interessante. E aí você avalia, tá? Mas tem que fazer um testezinho de fundo no semanal, tá? Na minha opinião, esse papel tem suporte na média de 9, ou seja, R$ 51,63. Tá? Mas vejam que o papel já corrigiu e no semanal a gente pode ver isso. Ó, tá? Aí muita gente perguntando, mas Leonel, aquilo ali não é um martelinho? Tá? Sim, é um martelinho, o papel corrigiu, isso é bom, isso é positivo, mas não sabemos se isso aqui é um fundo. Na minha opinião, está consolidando aqui abaixo da média de 9. Média de 9 aqui é uma região de resistência. Toca nela e tende a cair. Qual é o ponto? 52,86. O que eu gostaria de ver é Porto vir até perto da média de 21, 47,35. Tá? A última vez que tocou na média de 21 foi lá em março. Tá? A gente sempre gosta de ver o papel corrigindo para perto das médias, de preferência a média de 21, tá? Ou a média aí que você gosta de utilizar, né? Tá? Eu gostaria de ver o papel corrigindo um pouquinho mais. Essa correção não precisa ser caindo, pode ser aqui andando de lado, né? Certo? Mas ainda está num processo de correção no semanal e lá no diário o ativo tem que fazer um testezinho de fundo, tá? Fica aí, então também para vocês estudarem de acordo com o perfil de risco de cada um. Pessoal, na semana que vem, domingo ou sábado, eu não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo, eu vou estar viajando
e não sei se eu vou ter condições de gravar. Mas de qualquer forma, se eu conseguir, vai ser postado aqui no canal do YouTube, tá? Olha, eu desejo para você uma excelente semana, muita cautela aí com o mercado, né? Sejam muito seletivos nos papéis que vocês estão acompanhando. Às vezes, o melhor é só ficar observando mesmo, né? E então nos vemos aí, se eu puder, no próximo final de semana. Desejo a todos uma excelente semana e fiquem bem.